Apocalipse capítulo 11, versículo 19, o ponto 8, diz a expiação nos dias de Esdras. Esdras capítulo 6, versículo 17. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Bom, segundo a exigência, o sacrifício deveria ser feito, no dia da expiação, deveria ser feito com 2 bodes. Ok? O comentário aqui diz, sobre a expiação nos dias de Esdras, não era realizada ou era realizado de forma incompleta, pois não havia arca nem propiciatório. Vamos lembrar, Esdras, ele viveu depois do cativeiro babilônio. Então, se a arca foi perdida no cativeiro babilônio, ali em 586, na destruição de Jerusalém, ou se um pouco antes, né, se a arca se perdeu ali naquele momento, então Esdras, que viveu 70 anos depois, né, se passa um cativeiro e depois que eles vão começar a reconstrução de Jerusalém. Esdras vai fazer parte desse processo. Então, já não existia mais arca. Então, o dia da expiação, o dia do perdão, ele não era de fato realizado. O comentário prossegue. A última vez que a Bíblia fala no dia da expiação ocorre nos dias do rei Ezequias. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 21 e 24, diz: E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes. A ordem levítica eram 2 bodes, né? Para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar de Yahvé. No versículo 24. E os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Então esse aqui seria o último dia da expiação que nós vemos de maneira bem clara nas Escrituras. O comentário prossegue. O sacrifício não foi feito como Deus exigira, com 2 bodes, ou seja, eles já não tinham aquele cuidado com o cumprimento das Escrituras. Em Levítico capítulo 16, versículo 10, diz: Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante Yahvé para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bom, esse texto de Levítico capítulo 16, ele traz a ordem, a descrição, as regras, né, do bode que seria solto, dos 2 bodes que eram apresentados. Um bode morre representando Jesus Cristo morto na cruz, e o outro bode é solto representando Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo ressuscitou. Então aquele segundo bode representa Jesus vivo. Essa é a interpretação mais aceita, mas eu vou apresentar aqui outra possibilidade que alguns colocam, mas que eu não concordo. O comentário diz: os 2 bodes simbolizam Jesus morto na cruz e Jesus ressuscitado. Os 2 bodes fazem parte do processo de expiação do pecado, ou seja, os 2 bodes são para expiar o pecado do povo. Prosseguindo, logo não faz sentido acreditar que Satanás faça parte do processo da expiação. Bom, por que alguns defendem que Satanás faça parte da expiação? Porque um bode estava ali, que é Jesus, que vai morrer na cruz, tá ok? E o outro bode, ele seria representando Satanás, porque Jesus tira os pecados da humanidade e, vamos assim dizer, lança sobre Satanás, ou seja,
você que é o responsável. Essa é a proposta de alguns, né? Eu continuo comentando. Para aqueles que defendem ser o bode emissário, símbolo de Satanás, deveria ler o versículo 10, onde se diz claramente que o bode emissário deve estar presente na hora do sacrifício para fazer expiação com ele. Olha, então, o bode que vive, ele participa da obra expiatória, ele faz a expiação junto com ele. Ele quem? O primeiro bode, que iria morrer, ok? Então, o bode que vai viver, ele tem que estar junto do bode que vai morrer. Então, eu comento, não faz sentido acreditar que o segundo bode seja um símbolo de Satanás participando da obra expiatória com Jesus. Né? Como eu coloquei, aqueles que defendem que o bode representa Satanás, porque na cruz Jesus Cristo tirou a culpa da humanidade e diz, né, culpado é Satanás, porque foi ele que introduziu o mal no mundo. O comentário prossegue. Arão deveria colocar a mão sobre a cabeça do bode emissário, transferindo todo o pecado do bode para o animal. Vou ler os versículos 21 e 22 de Levíticos 16. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-los-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as enfermidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Ou seja, esse bode, né, emissário, esse bode que sobrevive, ok? Ele leva os pecados do ofertante para um local distante. Ele chama a terra solitária, ou seja, um local onde os pecados vão desaparecer. Isso é simbolizado também, por exemplo, nas águas do Rio Jordão e no Mar Morto. Quando João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, simbolicamente, o Rio Jordão levava, as águas do Rio Jordão levavam os pecados daquela pessoa, aquelas águas chegavam no Mar Morto, e ali no Mar Morto ocorre uma evaporação anormal, que não ocorre em nenhuma outra parte do mundo, e aquelas águas, elas não enchem o Mar Morto, ele fica abaixo do nível do mar por causa dessa evaporação. Ou seja, simbolicamente os pecados, né, dos batizados no Rio Jordão foram levados pelo rio, caíram no Mar Morto, que evaporaram. O comentário prossegue. Se o bode emissário fosse Satanás, os pecados do povo estariam sendo transferidos para o originador do pecado. Isso é estranho, né? Na cruz, Jesus teria transferido todos os pecados da humanidade para Satanás. Essa interpretação é muito estranha. A Bíblia fala dos pecados da humanidade virando cinza, ou seja, desaparecendo, mas não fala de pecado sendo transferido para Satanás. Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, simbolizado no bode que morreu e no bode que viveu. Ainda que o templo seja construído no início da grande tribulação, certamente o culto não será completo. Sem a arca do concerto, eles não podem completar a obra expiatória. E segundo a lei de Israel, não alcançam perdão. Ou seja, segundo a Tanakh, segundo a lei, os israelitas que morrem hoje, morrem sem perdão. Porque eles não realizam o culto, né, que era o dia do perdão dos israelitas. A nação não está perdoada. Prosseguindo. Certamente o anticristo vai propor alguma alteração no culto judaico. Talvez para substituir a arca, ele se coloque como aquele que receberá o pedido de perdão. É uma possibilidade. O próximo Yom Kippur
acontecerá em 15 de setembro de 2021. O Yom Kippur poderá ser o evento que marcará a metade da grande tribulação e o rompimento da sua aliança com o anticristo. Bom, o Yom Kippur, ele deve ser com certeza o dia em que Jesus se manifestará para Israel. O dia em que Israel se arrependerá dos seus pecados e Jesus virá para livrá-los do anticristo. Então o Yom Kippur tem essa simbologia.